Beleza. Bom, meus amigos, é o seguinte, vamos, então, tratar na aula de hoje sobre o recurso de agravo contra a inadmissibilidade do RE e do RESP, do recurso especial e do recurso extraordinário. Ele é um recurso mais curto, vai ser uma aula, então, um pouco mais curta que as demais, e porque eu estava preparado para falar de procedimento, né? Eu ia falar de procedimento de interposição do recurso especial, do recurso extraordinário. Eu tendo em vista esse pequeno imprevisto aí que eu tive, eu achei melhor mudar os planos aqui, então, e falar do agravo contra a inadmissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. E há uma conexão forte com o que nós falamos nas aulas anteriores, porque nós falamos justamente sobre a questão estrutural do recurso especial e a questão estrutural do recurso extraordinário, e falamos da admissibilidade do recurso especial e a admissibilidade do recurso extraordinário nas aulas anteriores, não é? E por que eu escolhi falar, então, do agravo? Essa pequena mudança aí. Porque o agravo, este agravo aqui, né, nós já vimos agravo de instrumento, agravo interno, né, contra a decisão do relator, e agora é o agravo contra a inadmissibilidade do RE e do RESP. Este agravo, ele é cabível quando a admissibilidade do recurso especial ou do recurso extraordinário, quando a admissibilidade desses recursos for negativa. Como a gente acabou de ver a admissibilidade destes recursos, então acho que fica bem a calhar a gente falar deste agravo. É um recurso simples, bastante simples, então eu vou deixar para falar dele hoje, tá? E aí na próxima aula, então, a gente fala sobre o procedimento de interposição do recurso especial e do recurso extraordinário. Eu acho que vai ficar redondinho. E dá para a gente fechar essa matéria, recurso especial e recurso extraordinário, na próxima aula, tá? Então, hoje vai ser uma aula um pouco mais curta, e nós vamos falar, então, do agravo contra a inadmissibilidade do RE e do RESP. É bem interessante. Esse recurso, ele é bem corriqueiro. Ele é mais corriqueiro do que vocês imaginam. Eu vou te explicar por quê. Bom, antes de eu falar deste agravo, né, você precisa lembrar uma questão estrutural muito importante que nós tivemos. No CPC, esse CPC atual, né, ele não previa essa estrutura, que eu vou te explicar hoje. Não previa. Era o seguinte, na feição original, porque este nosso Código de Processo Civil, de 2015, ele foi alterado na vacatio legis. Ele teve uma vacatio legis de um ano, e neste interregno de um ano, né, em 2016, né, durante esse um ano, então, nós tivemos a Lei 13.256. 13.256. E essa lei alterou o CPC antes de ele entrar em vigor. Mas alterou por quê, hein? O seguinte. Olha aqui, esse esquema que eu pus para vocês lá na aula de Teoria Geral dos Recursos. O que nós tínhamos, né? A interposição, então, do recurso... Deixa eu inserir aqui uma forma aqui interessante para a gente bater um papo. Cadê? Eu queria essa aqui invertida. Só um minutinho. Aí, isso. Bom, como vocês sabem, né? Então, o recurso especial, ele vai aqui do TJ. Você está diante de uma decisão do TJ ou TRF, então o recurso especial você interpõe, ele vai para o STJ, o RESP, né, o recurso especial, tendo em vista a violação de lei federal,
não é isso? E o recurso extraordinário vai para o Supremo Tribunal Federal, ok? Como que era no CPC de 73, 1973? A admissibilidade desse recurso, então do RESP, né, para o STJ, ele não ia direto para o STJ. A admissibilidade desse recurso era feita aqui. Era aqui, ó. Né? Perante a presidência ou a vice-presidência do tribunal recorrido. Então, a presidência ou a vice-presidente fazia admissibilidade e nós tínhamos um filtro muito grande de recursos que eram barrados aqui na segunda instância, que não subiam, né? Eles não subiam para o STJ ou para o STF. Não havia subida, né, desses recursos. Então, é bem interessante essa perspectiva, né? Então, olha só. Então, eles não mandavam de volta aqui. Então, eles não mandavam de volta eles não mandavam subir para o STJ, não mandavam subir para o STF. Então, esses requisitos de admissibilidade que nós tínhamos aqui, que nós analisamos na aula passada, o cabimento, por exemplo, do recurso extraordinário, né, o cabimento do recurso especial, legitimidade, interesse, preparo, tempestividade, né, regularidade formal, a decisão, né, em única última instância, pré-questionamento, vedação de rediscussão fática, né, então, todos esses requisitos de admissibilidade, a repercussão geral já é competência exclusiva do STF. Então, todos esses outros requisitos de admissibilidade, quem fazia a análise era o tribunal recorrido. Por quê? Você interpõe o recurso especial extraordinário perante o TJ ou TRF, então a interposição é direta nesses dois tribunais, então você vai interpor o recurso aqui, e as razões vão para o STJ, se for recurso especial, e para o STF vão o recurso extraordinário, né? Então, até pus aqui, ó, o juízo ad quem do recurso especial aqui, então é o STJ, e do recurso extraordinário, o RE, o ad quem é o Supremo Tribunal Federal, que é o que nós estudamos na aula passada. Então, você tinha um filtro que acontecia aqui no Tribunal Regional Federal e no Tribunal de Justiça, um filtro muito grande, né, acerca da admissibilidade desses recursos. Então, a presidência ou a vice-presidência do TJ ou do TRF que fazia essa primeira análise aqui, ó, essa admissibilidade, né, dos recursos, ou seja, o cabimento dos recursos, legitimidade, interesse, preparo, tempestividade, regularidade formal. Então, tudo isso era feito pela presidência do tribunal recorrido. E aí que tá o ponto de amarração. Se houvesse a admissibilidade desse recurso, né, se ele fosse admitido, né, então fosse positiva essa admissibilidade, manda o recurso subir, né, manda o recurso subir para o STJ, se fosse o RESP, né, ou para o STF, se fosse o RE, não é verdade? Então mandava o presidente ou vice, né, manda subir o recurso especial, o recurso extraordinário, que é o outro esquema aqui que eu pus, admissibilidade, então é feita pelo presidente do TJ, o presidente do TRF, certo? E aí que tá. E se fosse negativa a admissibilidade? Este aqui é o ponto de amarração que você tem que mentalizar. Admissibilidade negativa. Até vou pôr de vermelho aqui de propósito, né? Sinal vermelho. Ou seja, o presidente ou vice, aí depende do regimento interno, tá? O presidente ou vice entende que, olha, falta legitimidade ou interesse, ou não recolheu o preparo, tá fora do prazo, né? Geralmente eles pegam aqui, ó, vedação de rediscussão fática, eles pegam muito aqui, a presidência, o vice-presidente do TJ, TRF, eles pegam muito aqui, o cara está rediscutindo o fato, então é inadmissível o recurso, então ele barra aqui, né? Ou ainda falta de pré-questionamento, certo? Então, geralmente eles pegam aqui. E, obviamente, a tempestividade, né? Se o cara tiver a proeza de
de perder o prazo, né? E tem aquela questão também que eu te falei da comparativa, na análise comparativa, né? Quando o cara quer fazer uma comparação, falando que, olha, o Tribunal de Justiça do Santa Catarina decidiu de forma diferente do Tribunal de Justiça de Minas, né? Aí tem que fazer aquela análise comparativa que eu te falei, idêntica, né? Tem que ter um acordo idêntico, colocar lá trechos idênticos entre si e fazer essa análise comparativa, não é verdade? Então, também eles pegam ali, pegam bastante. Então, percebam, meus amigos, a admissibilidade no CPC de 73, deste recurso especial, do recurso extraordinário, então era feita aqui, ó, é como se fosse uma dupla admissibilidade. Dupla admissibilidade. Tá? Você teria aqui uma primeira admissibilidade, né? Uma primeira admissibilidade feita pelo TJ ou TRF, ok? E que tinha o condão de barrar, e depois, quando chegasse no tribunal de destino, né, se fosse o RESP, faria-se uma segunda admissibilidade. Né? O relator, né, ali sorteado, então faria uma segunda admissibilidade. Ok? Então era mais ou menos assim. Mais ou menos não, era assim que funcionava. Ok? Então você tinha uma dupla análise de admissibilidade. Acontece que, meus amigos, acontece que essa primeira admissibilidade aqui, ela era muito forte, extremamente forte, era extremamente relevante. Ou seja, a presidência do Tribunal de Justiça, a presidência do Tribunal Regional Federal, de fato, barravam os recursos, barravam muitos recursos. E aí, né, o que você faria para chegar então ao STJ, que é onde você queria ir com a interposição do RESP, ou ir ao STF via recurso extraordinário? Como é que você faria para chegar aqui, nesses dois tribunais? Aí que vem o agravo, né, que é o nosso tema aqui, então, né, então, nós temos aqui, deixa eu pôr aqui nesse outro balãozinho aqui, né? Então, ó, contra a inadmissibilidade do RE ou RESP, corrige no automático, chato isso, cabia um agravo próprio denominado de agravo contra a inadmissibilidade do RE ou RESP, conforme o caso. Conforme o tipo de recurso, né? Então, meus amigos, agravo contra a admissibilidade do RI ou RESP. Tá, mas peraí, e aí? Está sobrepondo aqui. Tudo bem. E o que isso tem a ver com o CPC atual? Tem a ver o seguinte, presta atenção nisso que eu vou te falar. Esse código atual, na sua feição originária, esse código atual é a lei 13.000, perdão, 13.105. Vou pôr um slide em branco aqui. Então, né, o CPC atual, na feição originária, aboliu a feição originária, deixa eu pôr aqui, ou seja, a lei 13.105 barra 2015, né? Esse código, então, é a lei 13.105. Então, aboliu a admissibilidade feita pelo TJ ou TRF. De modo que a interposição do RE ou RESP, que coisa, tô corrigindo isso toda hora,
seria, de modo que com a interposição do RE ou RESP, o tribunal recorrido deveria encaminhar o recurso diretamente ao STF ou STJ. Então, meus amigos, não haveria, né, então não haveria aqui, né, na sua feição originária, é justamente isso que eu estou dizendo, né, na feição originária, não passaria aqui, ó, por essa primeira admissibilidade, isso aqui estaria sendo abolido. Isso aqui foi abolido pelo CPC, essa primeira admissibilidade. Então, você interpondo o recurso, né, ele deveria ir direto, então, para o STJ ou direto para o STF, se fosse o recurso extraordinário. Então, não teria esse primeiro filtro da primeira admissibilidade. Não haveria. Aí, os ministros do Supremo, me acompanhem. Os ministros do Supremo, do STJ, vendo essa norma, né, do Código de Processo Civil, né, atual, né, que não previu mais o filtro feito pela presidência do TJ, a presidência do TRF, perceberam o seguinte: mas peraí, nós vamos ficar aqui entupidos de recursos especiais, entupidos de recursos extraordinários. Vai encher o nosso tribunal de recursos, né? Então, eles, na visão deles, é esse filtro feito pelo Tribunal de Justiça, e são 27 tribunais de justiça, é muito tribunal, né? E mais 5 TRFs. Então, na visão dos ministros supremos, dos ministros do STJ, esse filtro feito, né, por esses tribunais de segunda instância, esse filtro era extremamente importante. Porque se tivesse um universo ali de 100 recursos, o que de fato ia chegar no STF, no STJ, ia ser, vamos por 10, 12 recursos que iam chegar. Agora, sem o filtro, ia chegar todos. Todos chegariam. Então, e também não havia a necessidade desse agravo, né? Não havia essa necessidade. Pois bem, então eles vendo que não ia ter mais esse filtro, eles fizeram um lobby junto ao Congresso Nacional e para que mudasse e voltasse à regra anterior. A regra anterior. E aí, então, nós tivemos o advento, né, da Lei 13.256, né? Então, durante a vacácio legis do novo CPC, Lei 13.105, barra 15, tivemos a promulgação da Lei 13.256 de 2016. 2016? Deixa eu começar a conferir aqui. Exatamente, 2016, ou seja, pouquíssimo tempo antes. Deixa eu só ver a data dela. 4 de fevereiro. Olha só, faltando pouquíssimo tempo de 4 de fevereiro de 2016. Então, restaurando o sistema de 1973, que previa a dupla admissibilidade do RE e RESP, sendo a primeira admissibilidade feita pelo tribunal recorrido.
ou seja, o TJ ou TRF. Né? Então, meus amigos, também restaurou a recorribilidade via agravo no caso de admissibilidade negativa feita nestes tribunais de segunda instância. Ok? Então, olhem só que beleza. Não, e olha aqui o detalhe, presta atenção. Um mês antes de entrar em vigor o código. Porque, ó, foi em 4 de fevereiro que veio essa lei aqui, né? Que voltou ao sistema antigo. Então, e o CPC entrou em vigor, ó, o CPC, esse que nós estamos estudando. Deixa eu só dar uma aumentada aqui. O CPC de 2015 entrou em vigor em 18 de março de 2016. Então, repara, né? Que em fevereiro eles mudaram a lei para o código entrar em vigor no mês seguinte, né? Então, a questão aí de 6 semanas antes, né? Praticamente. Então, voltou, né? Restabeleceu o sistema anterior, que era de primeira admissibilidade, então, feito junto ao TJ ou TRF, então, a segunda admissibilidade sendo feita pelo próprio tribunal, né? Então, se for o RESP, o STJ, o RE, no STF. Então, esse sistema aqui, para os tribunais superiores, é muito útil, porque prevê justamente esse filtro, então. Né? Então, eles vão fazer esse controle aqui dessa admissibilidade, né, de todo o cabimento, né, legitimidade, interesse, preparo, tempestividade. Então, tudo isso, toda essa análise vai ser feita pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Com muito cuidado com isso. Né? E até mesmo os requisitos de admissibilidade próprios, até mesmo isso. Então, vão ser feitos pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, que é o Tribunal Recorrido. Então, cuidado, né? Mas aí está o ponto de amarração, né? Se foi feito a inadmissibilidade, ou seja, se deu uma admissibilidade negativa, então vai caber justamente esse recurso de agravo que nós estamos falando. O agravo contra a inadmissibilidade do RE ou do RESP. E este agravo, ele é endereçado, então, ao STF, no caso do RE, ou ele é endereçado ao STJ, no caso do RESP. Então, o grande propósito desse agravo, meus amigos, o seu recurso está parado aqui, na primeira instância, na segunda instância, no juízo ACO, né? O juízo ACO do RESP, né, é o TJ. Lembram? Então, o seu recurso está parado aqui porque ele foi inadmitido pela presidência ou vice-presidência do tribunal. Aqui em Minas é a vice-presidência. Então, você vai ter que sempre analisar se é a vice, ou se é a presidência ou se é a vice-presidência, né, do tribunal. Vai estar dito isso no regimento interno. Então, aqui em Minas Gerais, é o TJ, né, é a vice-presidência que faz a admissibilidade. Então, se ele inadmitir o seu recurso, por exemplo, achando que você está rediscutindo questões fáticas, né? Então, seu recurso está parado aqui no TJ, não vai subir para o STJ, se for um recurso especial, não vai subir para o STF, se for uma questão, um recurso extraordinário, né, por questões constitucionais, ele não sobe. E aí você vai fazer o quê? Então, aí, a partir da publicação dessa decisão de inadmissibilidade do recurso, você poderá interpor, então, um agravo próprio, que é o chamado agravo contra a inadmissibilidade do RE ou do RESP. Então, se você tiver, olha aqui, não, eu estou interpondo um RESP para o STJ, então vai chamar agravo contra a inadmissibilidade do RESP. Não, é um recurso extraordinário. Agravo contra a inadmissibilidade do RE, recurso extraordinário. Murilo, e se eu interpuser os dois recursos e os dois forem inadmitidos? Porque o acórdão teve a proeza de
negar a vigência a uma lei federal e negar a vigência também à Constituição Federal. Então, se havendo negativo de vigência ou contrariedade de lei federal e da Constituição Federal, não é tão raro isso não, viu? Por exemplo, quando você questiona dispositivos do CPC, né? Por exemplo, contraditório. O contraditório está no CPC, lei federal, e está na Constituição Federal, no artigo 5º e 55. Né? Então, essas garantias fundamentais, né, processuais, estão previstas tanto na Constituição quanto no Código, né, de Processo. Então, não é difícil você estar diante de uma situação em que viola duplamente, né, dois diplomas de hierarquias distintas, né, como a lei e a Constituição. Caso isso aconteça, então você vai ter que interpor os dois recursos. O recurso especial e o recurso extraordinário. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, que é a aula de procedimento. Mas já fica aqui a dica. Se você estiver diante de um acordo, então, do TJ ou do TRF, que viola tanto a lei quanto a Constituição, então você tem que interpor os dois recursos, ok? Se for conveniente também, às vezes só um, às vezes tem mais chance no RESP ou mais chance no RE, você pode escolher, então, interpor um só. Mas tudo bem. Mas é de bom tom, né, se tiver a dupla violação, então que você interponha os dois. Interpondo, então, os dois, então como é que você vai ter que fazer? No prazo de 15 dias, prazo comum, então você vai ter que fazer um recurso especial e um recurso extraordinário, no mesmo prazo. Chegando lá na presidência ou na vice-presidência do TJ ou TRF, o presidente ou vice, né, vai lá e inadmite o seu recurso, por exemplo, alegando que você está discutindo fatos. Está rediscutindo fatos, o que é vedado pela súmula 7 do STJ e é vedado pela súmula 279 do Supremo. Pois bem, então o seu recurso ficou parado aqui, não sobreviveu à primeira admissibilidade, certo? Então vai caber o agravo, como eu estou falando, agravo contra a inadmissibilidade do RE ou RESP. Só que como você interpôs dois recursos, você interpôs o RE e o RESP, e os dois forem inadmitidos, então você vai ter que fazer dois agravos. Porque um agravo vai para o STJ, contra a inadmissibilidade do RESP vai para o STJ, e o outro agravo vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas peraí, se eu interpuser dois recursos, qual recurso vai ser julgado primeiro? O RESP. O RESP é primeiro a ser julgado. Se o seu recurso for provido, né, foi admitido e provido, você ganhou, aí ele comunica o STF falando, olha, houve provimento aqui do recurso especial. E aí o seu recurso extraordinário cai, né, ele é julgado prejudicado. Você já obteve lá no STJ o que você queria, né, o provimento ao recurso. Pois bem, no agravo é a mesma coisa. Então, se você interpuser os dois agravos, porque foi inadmitido tanto o RESP quanto o RE, você interpõe então os dois agravos, certo? Então, um vai para o STJ e o outro vai para o STF. Beleza. O primeiro agravo a ser julgado é o agravo em RESP, para seguir a mesma regra. Tá? Se mesmo assim você perdeu o agravo em RESP, aí depois vai ser julgado o agravo em RE. Tá? Havendo o provimento, então, do agravo, e o propósito do agravo é só fazer com que o seu recurso seja admitido. Só isso. Pode ser que o STJ, entendendo que estão preenchidos ali todos os requisitos, ele já julgue o seu RESP. Né? Já que ele deu provimento mesmo, né? Já que o seu recurso foi admitido, né? Melhor dizendo, já que ele está dando admissibilidade ao seu recurso, então ele já pode, já de cara, aproveitando uma questão de economia processual, ele já pode já julgar ele de cara. Perfeito? Então você pode, às vezes, ter então esse efeito colateral aí, um efeito colateral até querido, né? Você quer que isso aconteça, porque você está buscando. O seu recurso está parado aqui na segunda instância. Então você está interpondo o agravo para fazer com que o recurso suba para o STJ. Aí chegando lá no STJ, vai ser sorteado um relator, e o relator, então, verifica, olha, realmente, o Tribunal de Justiça de Minas não deveria ter inadmitido. Essa inadmissão do recurso foi indevida. Ele dá provimento do seu agravo e manda, então, ou seja, o seu recurso, então, vai ser admitido, né? Seu recurso especial vai ser, então, admitido. E aí, já que ele foi admitido, então, ele pode analisar se você tem razão ou não no mérito, né? Se ele vai dar ou não vai dar provimento ou não ao seu recurso especial. Mesma coisa no recurso extraordinário. Tá bom? Então, é bem interessante, né? Essa sistemática, uma sistemática bem diferenciada. Agora, você perceba a jogada, né, que os tribunais fizeram de lobby no Congresso Nacional, né? Porque nós não teríamos esse agravo. O interpôs o RESP, ele iria subir, deveria subir direto para o STF, ou para o STJ, ou o recurso extraordinário direto para o STF.
E aí a briga seria lá interna. Mas não, eles preferiram ressuscitar, eles ficaram com medo de aquele mundo de recursos vindo do Brasil inteiro, entupir, né, o STF, entupir o STJ, então por isso que eles mandaram, né, eles pediram para que o Congresso promulgasse uma nova lei, essa lei 13.256, para restabelecer esse sistema, que esse sistema é desde 73, do duplo filtro, dupla admissibilidade. E se há uma dupla admissibilidade, então nós precisamos ter também este agravo que nós estamos falando, que é caso o seu recurso especial, o seu recurso extraordinário seja inadmitido no TJ ou no TRF, né? Então, o propósito, então, é buscar, junto ao STF, ao STJ, a admissibilidade. É só isso o propósito do agravo. Que, olha o nome dele, agravo contra a inadmissibilidade. Inadmissibilidade. Então, o propósito desse agravo é a busca da admissibilidade. Eu quero que o meu recurso especial que eu interpus, que foi barrado aqui no TJ ou no TRF, eu quero que ele seja admitido. Só que quem vai analisar esse agravo é direto ao STJ. Aí você já sai do Tribunal de Justiça, você já sai do pré-julgamento que foi feito, e quem vai fazer a análise, então, agora dele é o próprio STJ, se for recurso especial, ou o próprio STF, se for o recurso extraordinário. Ok? Então, é o que eu pus aqui nesse outro esquema, né? Esse agravo, então, ele vai ser endereçado ao STJ, no caso do RESP, né? Ou ao STF, no caso do RE, né? Então, conforme o tipo de recurso, você vai ter você busca o destrancamento, né? O destrancar, né? Então, você vai então interpor o RESP, o agravo em RESP, né? Então, para o STJ, o agravo em RE no STF, ok? Algumas questões aqui procedimentais, a letra ficou um pouco pequena aqui, né? Não sei se está dando para vocês enxergarem aí, mas acho que deve ter algum mecanismo aí de aumentar a letra, né? Tentei aqui aumentar a letra, vamos ver. Não, peraí. Aqui. Tentar aumentar essa letra aqui, para ficar melhor um pouco. Eu acho que melhorou. Como diz o meu pai, melhorou 0,5%. Bom, vamos comentar esse esquema aqui que eu montei para vocês. Bom, procedimento, né? Esse agravo, então, contra a inadmissibilidade, ele é um recurso, como qualquer outro. Então, sendo um recurso, então, nós temos, então, a formalidade própria, né? Ele tem que ser formalizado por uma petição, ele tem que ser interposto, então, no prazo de 15 dias, como qualquer recurso, o prazo de 15 dias, só os embargos de declaração, que são 5, né? A interposição, você vai interpor ainda no TJ, no TRF, né? Mas a competência para julgar ele vai ser dos tribunais superiores, tá? Então, e o agravado, né, o recorrido, né, vai ser, então, intimado para ofertar também as suas contrarrazões em 15 dias, né? Lembrando a vocês, meus amigos, que todos os recursos apresentam como procedimento a intimação da parte contrária para ofertar suas contrarrazões, que é justamente o contraditório no recurso, ok? O único recurso que não tem, a princípio, as contrarrazões são os embargos de declaração. Mas vocês já sabem que se lá nos embargos de declaração foi dado efeito modificativo, aí o juiz, antes de dar o efeito modificativo, ele precisa intimar a parte contrária para ofertar suas contrarrazões. Então, as contrarrazões, que é o contraditório no recurso, é estrutural, né? Então, só nos embargos que costuma não ter, mas se nos embargos de declaração for dado efeito modificativo, o juiz, para evitar o efeito surpresa, né, que pega a parte de surpresa, porque ele vai dar uma mudança substancial na sua decisão, então ele precisa intimar a parte contrária, ok? Então, intimar a parte contrária para ofertar suas contrarrazões, depois, o recurso sobe para o STJ ou para o STF, conforme o caso, né? Então, se for inadmissibilidade do RE, ele vai subir para o STF. Se for o RESP, vai subir para o STJ, tá? Então, é interessante. E lembra que eu te falei do efeito regressivo, meus amigos.
eu te falei lá na aula de Teoria Geral dos Recursos que todos os agravos, falou a palavra agravo, comporta efeito regressivo. O que significa isso? O presidente do Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal, ou o vice, né, quem tiver feito a admissibilidade negativa do RESP ou do RE, ele poderá voltar atrás. Então, se retratar, né, reconsiderar a sua decisão. Isso é o que a gente chama de efeito regressivo, regredir, né, voltar atrás. Então, todo agravo apresenta efeito regressivo. Então, o presidente ou vice, vendo que você interpôs o agravo, ele poderá ali ler o seu agravo, né, e se ele se convencer, né, da sua argumentação que você utilizou ali no agravo contra a inadmissibilidade do RE ou inadmissibilidade do RESP, se ele se convencer da sua argumentação, ele poderá se retratar. E ele se retratando vai meio que atingir aquilo que você queria, né? Então, ele vai mandar subir o RESP e o RE para o STF ou para o STJ, conforme o caso, né? E é o que você queria, não é verdade? Então, porque você tá. O propósito desse agravo, vocês já sabem, é você não estar conformado, você não se conforma com a inadmissibilidade do seu recurso. Você acha, na sua perspectiva, que você preencheu todos os requisitos de admissibilidade. Então, se preencheu todos os requisitos de admissibilidade, esse recurso tem que ir para o STJ ou ir para o STF, né? E analisar o mérito, se houve uma violação da lei ou violação da Constituição, conforme o caso, né? Então, aí vem o presidente ou vice aqui e inadmite, não deixa seu recurso ir para o STJ ou ir para o STF. É claro que você não vai se conformar com isso, né? Você interpõe um agravo justamente para busca esse destrancamento, né? Para fazer com que o recurso suba, né? Então, se quando a interposição então, do seu recurso você conseguir convencer o presidente ou o vice-presidente da sua argumentação, ele poderá se retratar. Então, já que cabe o efeito regressivo, é sempre de bom tom, né, se você estiver na capital, né, na sede do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, tem o Tribunal de Minas, né, em Belo Horizonte, o TRF1 fica em Brasília, né, então se você tiver acesso, seria até interessante você pedir para falar com o presidente ou vice, né, às vezes é mais fácil falar com ele do que falar com um juiz aqui de primeiro grau, e pedir para ele se retratar, então pedir para falar com os seus assessores, né, então para haver a retratação. Enfim, é bem interessante. Isso aqui eu já expliquei, né? Se for o caso de interposição simultânea do RESP e do RE, ou seja, você está diante, então, de duas, o acordo o violou, na sua perspectiva, tanto a lei federal quanto a Constituição Federal, então, é o caso de interposição simultânea, tanto do RE e do RESP, então, e ambos forem inadmitidos, né? Então, você deve interpor, então, um agravo para ambos, justamente porque vão para tribunais diferentes, né? São tribunais diferentes, o STJ vai julgar o agravo em RESP e o STF o agravo em RE, né? Então, e primeiro se julga o agravo em RESP, como eu já expliquei, e se esse for inadmitido, aí vai julgar o agravo em RE. Então, primeiro o STJ analisa, depois o STF, e o STF só vai analisar se você não lograr êxito no STJ. Porque você logrando êxito no STJ, eles se comunicam, né? Mas é interessante aqui, né, que mesmo você conseguindo êxito no agravo, isso não impede a análise do agravo no STF, porque nós estamos só no plano da admissibilidade ainda. Que o mais importante no recurso é a análise do mérito. Se houve, por exemplo, não houve violação da lei federal no STJ, se houve, não houve violação da Constituição Federal no âmbito do STF. Né? Então, esse é o ponto principal, né, de amarração. Né? Então, mas aqui é uma ordem, então, de julgamento. Primeiro se julga o agravo em RESP, e sendo esse inadmitido, julga o agravo em RE. Bom, e olha que interessante, o juízo ACO. Qual que é o juízo ACO, meu amigo? Volta aqui, ó. O ACO, olha aqui essa seta. O ACO é o TJ-TRF. Ok? Esse é o tribunal ACO. Eu lembro que o ACO é o recorrido. O ad quem é o destinatário do recurso. Certo?
Então, lembre-se desse detalhe, que é importante. Então, o ACO, ele não possui competência para analisar a admissibilidade ou o mérito. Ele já fez a primeira admissibilidade. Ele não pode fazer uma segunda admissibilidade, o TJ ou o TRF. Se você interpuser este agravo, ele tem que subir para o STJ. Ou tem que subir para o STF. Aí você já retira a competência do Tribunal de Justiça. Você não vai poder analisar de novo. A não ser que seja para ser retratado. Para voltar atrás. Aí tudo bem. Agora, inadmitir. Imagina que ele queira inadmitir o seu agravo. Ele já inadmitiu o seu recurso especial. Ele já inadmitiu, por exemplo, o seu recurso extraordinário. Aí você interpôs o agravo para fazer subir. Para fazer o STJ ou o STF analisar a admissibilidade. Aí o presidente ou vice quer inadmitir de novo. Ele quer inadmitir o seu agravo de novo. Ele não tem competência para analisar um fio de cabelo do agravo. Me permita essa metáfora. Nada. Ele não tem competência para analisar nada acerca do agravo. O máximo que ele vai poder fazer, verificando que foi interposto o agravo, é vista para o agravado, vista para o recorrido. Para que, querendo, oferte as contrarrazões. E depois, sobe o processo com os seus agravos, né? Então, os agravos vão para instâncias distintas. Então, e se ele inadmitir, se o presidente ou vice-presidente inadmite esse agravo, você poderá propor, né? Propor uma reclamação perante o tribunal respectivo. Reclamação, nós até estudaremos, mas você já sabe, nós estudamos lá nos sucedâneos, né, recursais. A reclamação é uma ação proposta direta no tribunal, que teve o precedente, uma das hipóteses mais comuns é precedente desrespeitado, precedente vinculante desrespeitado, ou usurpação de competência. É uma outra hipótese de cabimento da reclamação. Neste caso aqui, se eles negarem a subida do agravo para o tribunal, haverá, então, a possibilidade de você propor perante o tribunal usurpado, da competência usurpada, uma ação de reclamação. Então, olha, era um agravo em resp. Eles, mesmo assim, inadmitiram o meu agravo em resp. Então, você vai poder propor uma ação direto no STJ, alegando usurpação de competência do tribunal aqui de segunda instância. E o tribunal o tribunal STJ, né? Então vai cassar aquela decisão e vai determinar a subida do agravo para o tribunal. É bem interessante a reclamação. É uma medida bem drástica, né? Que busca a cassação de decisões. Lembra que eu falei lá nos sucedâneos recursais externos? Eu disse que os sucedâneos externos são também vias de impugnação de decisão judicial por meio de ação. Você está propondo uma ação. E esta aqui, a reclamação, é uma ação proposta direta no tribunal. Então, são duas hipóteses aqui, basicamente, né? Quando desrespeita precedente vinculante ou quando usurpa competência do Tribunal Superior, né? Então, tem outra hipótese também, né? Que é quando já foi decidido pelo Tribunal Superior, né? E eles estão... a decisão diretamente reformou, anulou, e mesmo assim eles se recusam a cumprir. Então também caberia a reclamação, né, dos desobedientes. Né? E é bem interessante ainda, né, que para você fazer valer, né, as suas razões ali, né, no seu agravo, você pode, então, perante o STJ ou perante o STF, também estão garantidos a você a prerrogativa de fazer sustentação oral. Isso aqui pode parecer meio banal, meus amigos, mas não é. Porque há uma tendência, pelo menos havia, né, antes desse código atual, havia uma tendência dos tribunais todos, de negarem aos advogados, defensores, membros do MP, né, todos aqueles que postulam em juízo, né, todos os atores processuais não decisórios, né, então todos aqueles que postulam em juízo,
o que podem recorrer, né? Todos os advogados, todos os defensores públicos, advogados públicos e membros do Ministério Público. Né? Havia uma tendência, né, no CPC anterior de negar a sustentação oral nos julgamentos dos agravos. E veio esse CPC e assegurou o direito que todos aqueles que estão postulando em juízo de fazerem as suas sustentações orais perante os tribunais. A sustentação oral é um mecanismo de defesa também dos seus direitos. Aliás, em tempos atuais de sobrecarga, né, de processos, é um mecanismo extremamente útil para você ter voz, para você ser ouvido, né? Então, porque você vai estar em contato direto com os magistrados e expondo ali as suas razões diretamente aos magistrados. Então, é muito útil, muito interessante. E no CPC anterior, nós tínhamos vários regimentos internos, que não havia uma regulamentação sobre isso. Os regimentos internos negavam a possibilidade de agravo, de sustentação oral, perdão, em agravos. Então, veio agora o novo CPC e garantiu de forma expressa a possibilidade de uso de sustentação oral nos agravos também. Então, era isso, meus amigos. Então, o grande ponto de amarração é justamente este aqui, né? A admissibilidade, que eu pus especificamente do extraordinário, né? Mas você já sabe que do recurso especial também é muito parecido com essa, né? Só retiro aqui a repercussão geral e a questão do cabimento, né? Que é diferente, né? Mas, enfim, conforme a gente viu nas aulas passadas, o grande ponto é isso aqui, a admissibilidade, que essa admissibilidade, então, hoje ela é feita pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, e se ele não admitir, por qualquer desses motivos aqui, se ele não admitir o seu recurso especial ou recurso extraordinário, então você vai poder interpor um agravo próprio, chamado agravo contra a admissibilidade, então que vai para o STJ ou para o STF, né, conforme se estiver diante de um recurso extraordinário ou de um recurso especial, conforme o caso. Ou para ambos, né? Ou para ambos os tribunais. Ok? Então era isso que eu tinha para tratar hoje, né? Um termo mais curto, né? Agravo contra a admissibilidade do RE e do RESP, mas é um recurso muito utilizado, acreditem, é muito utilizado na prática. Então, porque os tribunais, a presidência, a vice-presidência dos tribunais trabalha muito, né, na admissibilidade desses recursos, viu, meus amigos? Então era isso. Por hoje era isso. A próxima aula, então, eu vou trabalhar, aí eu vou precisar da aula toda, da aula cheia, né, de todos os minutos praticamente, para a gente falar do procedimento, e eu vou falar também de recurso repetitivo junto ao STJ e ao STF, tá? Não perca, então, a aula de sexta, a aula que vem, e nós vamos, então, entrar especificamente nesse tema. Eu fui oportunista, aproveitei que nós falamos na aula passada, então, de admissibilidade, para entrar nesse tema que é conexo, né? Meu irmão gêmeo. Alguma dúvida, meus caros? Tudo tranquilo? Compreenderam? Se tiverem dúvidas, estou a dispor. Se não tiver, eu vou fazer chamada, então. Tranquilo, né? Vai encaixando, né? O tempo, né? Você vai agregando as informações, né? E vão encaixando. Eu vou fazendo essas pontes também com aquilo que a gente já viu lá atrás, né? Vai e volta e a gente vai encaixando as informações. E você vai formando um raciocínio, né? Raciocínio jurídico na área recursal. Pelo menos essa é a intenção. Se nós estamos alcançando esse objetivo aí, eu já